são os dragões anciões de Monster Hunter. Como primeiro passo para entender o que é um dragão ancião, é bom saber classificar os monstros que a gente vê na franquia. Entre a maioria de grandes quantidades de monstros que nós temos uma classe mais comum, que são as serpes. E dentro dela tem uma divisão de 3 espécies: serpes brutas, serpes aladas e serpes de presa. Um exemplo de cada espécie de serpe. Serpe alada tem o Rathalos, que é a cara da franquia, que apareceu lá desde o PlayStation 2, que é o primeiro jogo, Monster Hunter 1. Depois temos o Deviljho, que é uma das serpes brutas mais conhecidas, e a mais bruta entre elas. E o Odogaron, que no caso é um cachorrão vermelho que apareceu lá no jogo Monster Hunter World, lá de 2017 ou 2018. Mas de maneira anatômica, a diferença entre serpe e dragão, muitas das vezes é a quantidade de patas que é encontrada, a quantidade de membros que é encontrada. Muitas das vezes, umas serpes são encontradas com 4 pares, 2 patas dianteiras e 2 patas traseiras. No caso das serpes aladas, 2 asas e 2 patas. E uma cauda também, que das espécies também tem. E já os dragões anciões, a maioria deles possuem 6 membros, são 2 patas dianteira e traseira e 2 asas. Mas nem todos os dragões anciões têm asas ou seguem o mesmo padrão de ser 4 membros. Falando de capacidade de poder entre eles, a gente pode destacar alguns dragões anciões, que no caso é um Teostra, que no caso é um leão de fogo, que tem uma capacidade inata de tanto controlar o elemento fogo quanto o elemento explosão, que ele também consegue controlar. E também uma característica dos dragões anciões é que muitos que possuem elemento, eles alteram o ambiente ao seu redor. Ou seja, quando o Teostra está perto, o ambiente fica mais quente, fica uma coloração mais vermelha ao redor. Outro exemplo é o Kushala Daora, que no caso é um dragão feito de metal que controla os ventos. Quando ele chega no ambiente, o ambiente começa a ter uma ventania muito forte e também começa a chover, ter uma chuva intensa. Um dragão ancião que é bem conhecido na franquia, que apareceu em Monster Hunter 4, foi o Gore Magala, que no caso, esse dragão ancião foi descoberto mais pra frente que ele era um bebê de uma espécie bem mais forte do que ele. Que no caso, o Gore Magala, ele possui um vírus que ele produz, que é o vírus do frenesi, que é o vírus que deixa os monstros loucos, com raiva. O vírus da praga, o vírus da raiva. O vírus da raiva, assim, que deixa os monstros bem mais agressivos e incontroláveis. E no caso, mais pra frente no jogo, a gente vê qual é a forma adulta dele, que é o Shagaru Magala. Se o Gore Magala já dava problema com o seu frenesi, então a versão adulta é pior ainda, tendo em voltas lendas e mitos, tanto da sua versão jovem quanto da sua versão mais velha. Principalmente a versão mais velha tem mais lendas e contos que são misturados entre a realidade e o que é mito e o que é realidade. Nesse momento você deve estar se perguntando, o quão forte é um dragão ancião? Nesse caso, acho melhor você mesmo ver com seus próprios olhos. Um dos dragões anciões mais poderosos do verso que tem nesse universo. Tanto que ele até ganhou uma classificação própria, que é o dragão vermelho. E não é à toa, A coloração dele vermelho e tudo mais. E algo bem interessante de se falar é que Safi'jiiva, na verdade, é a versão adulta de um dragão que a gente enfrentou lá em Monster Hunter World, da campanha principal do jogo, que é o Xeno'jiiva, onde, no caso, ele soltava feromônios enquanto estava no seu casulo, se formando, atraindo vários dragões anciões para aquela região, que é o Novo Mundo. Tanto que lá, no Novo Mundo, tem muita energia circulando, a bioenergia que a gente fala no jogo, que são quando um dragão ancião morre, ele solta essa bioenergia que fica circulando pela terra e tudo mais. O Xeno'jiiva, ele absorvia essa força vital dos dragões anciões para ele. E quando a gente enfrenta ele ainda não estava completo. Então, imagina a força do Xeno'jiiva, o filhote, se tivesse completo. E no caso, eu acho que a gente já sabe agora que é o Safi'jiiva, que é a versão adulta. Já que comentamos sobre o dragão vermelho, então acho melhor comentar uma classificação de dragões anciões bem mais antiga do que ele e bem mais poderosa.
Conheça os dragões negros. Começando por um dos mais famosos entre eles, Alathion. O dragão que é capaz de controlar todos os elementos do mundo de Monster Hunter, sendo fogo, gelo, água, dragão e raio. Onde ele fica variando de maneira às vezes instável e às vezes de maneira instável. Tanto que seu nome é conhecido como o Dragão da Calamidade. E falando de uma calamidade, também há outro dragão negro conhecido como Diviralis, que é o dragão impossível de matar. Que no caso, o motivo disso é que apenas para conseguir matar esse dragão é necessário perfurar seu coração. O que no caso não é uma tarefa muito fácil, nem mesmo com as armas mais poderosas, os caçadores não são capazes de ferir esse dragão. E além disso, sua capacidade é tão forte, o seu calor é tão quente, o seu fogo, que é capaz até mesmo de derreter a água do oceano do mundo inteiro. Porém, mesmo com tanto poder, nenhum desses dragões negros ou dragões são capazes de superar o trio. Não acredita? Então veja. Alguns acreditam que eles são a mesma entidade, outros acreditam ser seres distintos. Porém, a única verdade é que não existe caçar esses monstros. Mesmo que de alguma forma o matem,
ele sempre volta, junto com suas lendas e contos, sendo responsável pela queda de um reino em apenas uma única noite. Como os contos dizem, quando as serpes forem mortas, os ossos forem esmagados e a carne for rasgada, ele retornará. Seu nome é Fatalis, o dragão da chama negra. Ele se chama Fatalis, os céus e a terra são seus. Fatalis, 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 Fatalis.